Meus irmãos, já convido vocês a neste momento, e pegando a palavra de Deus, mesma palavra que nós refletimos no dia de ontem, Mateus 8, do 1 ao 4. E hoje, mais uma vez, este tema, nos abrir à ação de Deus. O Senhor nos chama, meus irmãos, a ter essa experiência de deixar que a ação de Deus aconteça em nossas vidas, mas para que isso possa acontecer, o tema já diz por si, nos abrir, é preciso se abrir. Então, enquanto vocês vão pegando a palavra de Deus, fazer as minhas orações iniciais, quero unir-me ao céu da mesma forma que o céu se une a mim, permitindo que eu adore o Senhor em espírito e verdade, Ele fitando os meus olhos, me ama, consola e unge para ser um missionário nesta terra, aspirando pelas virtudes dos santos e praticando atos de fé, caridade e amor. Eu que outrora era um homem velho, desejo ardentemente revestir-me do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Amém. Meus irmãos, já venho com a palavra de motivação para cada um de nós aqui nesta manhã, no qual, para nós podermos se abrir à ação de Deus, e quando nós se abrimos, nós somos transformados em algo. E São João Bosco, ele diz para cada um de nós somos um presente para Deus. Você, meu irmão, é um presente de Deus, conforme a frase dele. Nós somos um presente de Deus. No que nós nos transformamos, será o nosso presente para Ele. Ou seja, nós temos que se transformar, meus irmãos, em algo precioso para se dar como presente para Deus. E aquele que só vai ser um verdadeiro presente para Deus é aquele que se abre à ação poderosa de Deus nesse dia, através da nossa entrega de amor. Vamos lá, meus irmãos, ler a palavra de Deus. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu, e eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém, porém, mostra-te ao sacerdote, oferece o dom prescrito por Moisés e testemunho de tua cura. Palavra do Senhor, graças a Deus, meus irmãos. Iniciando, meus irmãos, eu destrinchei hoje meio com a aula de português, mas eu não sou bom em português, então qualquer coisa vocês podem me corrigir, os mais sábios aí da língua portuguesa. Mas nós já vamos começar, meus irmãos, com o início desse tema. Do princípio, o tema é nos abrir, mas eu vou colocar o se abrir. Eu e você separadamente, o se abrir. Abrir, meus irmãos, pensando ali, você abrir algo, você dar acesso, você falar algo com franqueza. Então, às vezes você tem algo ali no seu coração e você abre, sendo sincero, dando a sua opinião, falando o seu pensamento. O se confidenciar, muitas vezes, é abrir o coração para o outro. E o abrir também, né, meus irmãos, dar passagem. Permitir para que alguém possa estar passando. O se, meus irmãos, ele indica a ação do verbo. Quem que é o verbo, meus irmãos? O verbo é Deus. O verbo é a palavra de Deus. E aí eu pesquisei lá uma definição que iria caber para esse dia, para cada um de nós, o que é verbo. E estava lá, meus irmãos, na internet dizendo assim, presta atenção, verbo que exprime a ação no que se refere à participação do sujeito. Ou seja, meus irmãos, existe uma ação ali. E a ação necessária para que a graça de Deus pudesse estar acontecendo foi a ação do leproso. O leproso não se aproximou de Jesus de qualquer forma.
Nós podemos ver na palavra de Deus que diz: eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele. Meus irmãos, o leproso, ele não podia se aproximar das pessoas sem anunciar. Nós sabemos que o leproso, ele tinha que andar com um sino balançando, dizendo, gritando, leproso, leproso. Podemos dizer essa lepra trazendo para a nossa vida, dizendo, pecador, eu sou pecador. Ele ali gritava, meus irmãos, dizendo que ele era um pecado. E até mesmo naquela época, a doença dele, meus irmãos, fazia com que ele era marginalizado, excluído da sociedade, excluído até mesmo da presença de Deus, por conta que eles diziam que ele estava sofrendo aquilo por conta de um pecado dele, ou até por um pecado dos seus pais. Que ingratidão, meus irmãos! Imagina só, não podemos se aproximar, não podemos se relacionar com ninguém e ficarmos sozinhos. E muitas vezes nós nos sentimos dessa forma sozinhos. E o pecado, meus irmãos, o pecado em nossas vidas é esta lepra, que muitas vezes, mesmo em meio de pessoas, faz com que eu e você nos sintamos sozinhos. Não conseguimos sentir, meus irmãos, a presença de Deus. A lepra em nossas vidas é o pecado. Nós não nos abrimos, meus irmãos, à ação de Deus. É um pecado. Porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. E por muitas vezes, meus irmãos, nos esquecemos do amor de Deus por cada um de nós. Santo Agostinho, meus irmãos, vai dizer que Deus ama cada um de nós, como se houvesse apenas um de nós. Porque nós olhamos para a nossa vida e às vezes ali os pais que têm 2, 3 filhos, parece que o pai e a mãe amam um mais que o outro. Santo Agostinho vem dizer que não. Deus nos ama como se houvesse um de nós, ou seja, Ele nos ama da mesma forma. E é esse amor, meus irmãos, que neste dia tem que ter a ação desse leproso. Diz aí na sua casa, como aquele estava interagindo, eu vou interagir também. Diz aí, essa palavra é para mim, para você. Diga, eu sou um leproso, pensando eu sou um pecador. Sabe por quê, meus irmãos? Quando aquele leproso se aproximou-se de Jesus, ele se prostrou. E o se prostrar, meus irmãos, é o se diminuir. Ele se colocou no lugar dele. Ele se fez pequeno. Ele se uniu, meus irmãos, à terra, ou seja, ao pó, da onde nós fomos nascidos, da onde nós fomos feitos. Do pó nós nascemos e do pó nós iremos voltar, meus irmãos. O se prostrar por terra, meus irmãos, quer dizer que ele se jogou no chão e através daquela atitude de se jogar no chão, a ação de Deus através da abertura minha e sua vai fazer com que nós nascemos novamente. Para nós nascermos novamente, meus irmãos, é preciso se reconhecer como pecador, como pequeno. Reconhecer, meus irmãos, que nós somos necessitados de Deus. Se reconhecer, sim, como leprosos. E se prostrar diante de Deus, humildemente, dizendo, Senhor, se Tu queres, pode me curar. Se Tu queres, Senhor Jesus, Tu podes fazer um novo na minha e na sua vida. Meus irmãos, se Deus quiser, Ele pode fazer algo novo no Éfeta, como tem feito sobre a vida de cada um de nós através da nossa entrega, através da nossa disponibilidade. E Jesus, meus irmãos, tocou e o curou. Mas nada disso, meus irmãos, iria acontecer. Essa primeira parte nós refletimos sobre a questão do se abrir. Mas a ação de Deus, meus irmãos,
só irá acontecer através de nós se aproximarmos de Deus. E através dessa proximidade minha e sua de Deus, de nós se aproximarmos de Deus, Deus irá agir. Mas não basta se aproximar. Não basta ter proximidade com Deus. Não basta eu e você, meus irmãos, termos proximidades com os nossos irmãos. Se nós não abrirmos para que Deus possa agir. Aquele primeiro abrir no início que eu dizia, meus irmãos, é aquele abrir superficial. Então a pessoa abriu a porta, deu passagem. Então, meus irmãos, agindo ali para o outro. Mas para que Deus possa agir na minha e na sua vida, precisa de uma ação minha e sua para que haja uma ação de Deus. Ou seja, a permissão, meus irmãos, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer algo, é preciso abrir o seu coração, é preciso dar acesso, meus irmãos, para que Deus possa entrar o mais profundo de nossa vida, o mais profundo de nossa alma. Deus, meus irmãos, tem falado muito na minha e na sua vida, meus irmãos, tem falado no EFTA, que é preciso, meus irmãos, abrir para que Deus possa agir e aceitar o não de Deus para a nossa vida. É preciso, meus irmãos, se relacionar com Deus. E não tem como acontecer uma relação verdadeira sem nós nos abrirmos para a vontade de Deus. Deus não vai dar o passo, meus irmãos, de mudar a minha e a sua vida, se nós não permitirmos que Ele venha transformar a nossa vida. Deus, meus irmãos, entenda bem, esse evangelho ele é muito bonito porque Deus transformou a vida daquele leproso. Deus, nesse evangelho, através de Mateus, não cita o nome do leproso, sabe por quê, meus irmãos? Esse leproso sou eu e você, que precisamos abrir para a ação poderosa de Deus e para que Ele possa mudar a minha e a sua vida, assim como fez do leproso. Sim, Ele quer fazer um novo na minha e na sua vida. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos clamar. Deus, vem, adentra a minha vida, adentra a minha história, adentra a minha casa. Aquele leproso, ele pediu, foi um pedido de ajuda. E nós temos que pedir ajuda para Deus, mas num desejo de mudança, não no desejo de continuar do mesmo jeito. Deus, meus irmãos, às vezes ainda não agiu na minha e na sua vida de uma forma ainda mais plena, de uma forma ainda mais verdadeira, porque eu e você não estamos permitindo que Deus possa adentrar a nossa vida e fazer o que Ele quiser. É preciso, meus irmãos, se abrir. Quer que o novo aconteça na sua vida? Se eu quero que que o novo aconteça na minha vida, é preciso que eu me abra para a ação de Deus sem medo. E como a Kate dizia ontem, se abrindo, confiando que Deus realmente vai realizar aquilo que nós temos pedido. Por muitas vezes, se Deus ainda não agiu, meus irmãos, na nossa vida, é porque nós não estamos tomando posse, acreditando que as promessas de Deus irão acontecer, assim como nós cantamos ontem no final, meus irmãos, que não há nada que Deus possa fazer, porque tudo eu e você podemos em Deus, porque Deus pode tudo. E também, meus irmãos, quantas vezes nós somos ingratos. E no final desse evangelho, meus irmãos, quando Jesus diz para que ele não diga nada a ninguém e que fosse mostrar ao sacerdote e oferecesse um sacrifício, meus irmãos, é algo muito bonito. Porque, como eu disse no início, o leproso ele já era uma pessoa excluída da sociedade. E ele só poderia ser
ingressado novamente na sociedade, através que ele fosse mostrar para o sacerdote que ele tinha sido curado. Então, meus irmãos, eu e você precisamos sim, como eu dizia hoje na celebração, mostrar para o outro que nós estamos mudando. Mostrar para o outro, não para pedir aprovação, mas mostrar para o outro, meus irmãos, que eu e você todos os dias lutamos para ser um homem, para ser uma mulher nova na graça de Deus. E oferecer, meus irmãos, oferendas. Oferecer, meus irmãos, oferenda é agradecer a Deus pela graça que Ele tem realizado na minha e na sua vida. É agradecer, meus irmãos, as bênçãos que Deus tem, meus irmãos, realizado através da nossa busca. São João da Cruz vai dizer, meus irmãos, se uma alma busca a Deus, muito mais Deus busca esta alma. Então é preciso nós termos esse desejo de buscar a Deus incansavelmente, para que as pessoas, não para mostrar, mas para que as pessoas, como eu dizia hoje, possam notar a diferença, a graça que Deus tem realizado na minha e na sua vida, porque através dessa graça, eu creio, meus irmãos, que as pessoas serão convertidas, as nossas famílias serão convertidas através simplesmente da nossa alegria, em meio da tribulação, em meio do luto, em meio da dificuldade, as pessoas enxergarão que existe um Deus em mim e na sua vida que é maior do que tudo isso. Um Deus que pode tudo. Meus irmãos, Santa Teresa d'Ávila vai dizer, tudo vem de Deus. Não tenha pretensão de tentar entender, não tente entender o que Deus tem realizado na minha e na sua vida, muitas vezes das coisas que não são tão boas. Não tente entender. Apenas, meus irmãos, entenda que tudo vem de Deus e tudo é para a graça de Deus. O Papa Francisco, meus irmãos, ele vai dizer, o mundo necessita de homens e mulheres, de jovens, de crianças, que não estejam fechados, mas cheios do Espírito Santo de Deus. É preciso nós nos abrirmos, nos despojarmos assim como esse leproso fez, se prostrar diante de Deus e falar, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, e muda tudo de lugar, Senhor Jesus. Vem nesse dia, Jesus, e faça do Teu jeito, faça do jeito, Senhor, que Tu queres. Não da minha vontade, mas da Tua vontade. É a Tua casa. Então vem e muda tudo de lugar. Faça do Teu jeito, faça do Teu jeito. Do seu jeito é bem melhor, do seu jeito é bem melhor. Mais uma vez, cante isso, se o meu coração é a Tua casa. Se o meu coração é a Tua casa, então vem e muda tudo de lugar. Faça do Teu jeito, faça do seu jeito. Do seu jeito é bem melhor, do seu jeito é bem melhor. Cante, abro mão do meu querer. Abro mão do meu querer, mesmo sem compreender. Tua vontade é perfeita para mim. Abro mão do meu querer, mesmo se em mim doer.
tua vontade é perfeita para mim. E seja feita a tua vontade. Seja feita tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. Abra o mão do meu querer, mesmo sem compreender. Tua vontade é perfeita para mim. Cante, abro mão do meu querer. Abro mão do meu, mesmo se em mim doer, mesmo se em mim doer. Sua vontade é perfeita para mim, seja feita. Com fé, seja feita tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. Seja feita sua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. E vai dizendo, meus irmãos, Senhor Jesus, eu me abro ao teu querer neste momento. Senhor Jesus, eu me coloco aqui nesta manhã como um leproso, Senhor Jesus, como um pecador, como uma pessoa, Senhor Jesus, que necessita da tua ação poderosa sobre a mim e sobre a sua vida. Sim, Senhor Jesus, eu me entrego, Senhor, ao teu querer, pois eu quero ver que a tua vontade aconteça em minha vida. Meu irmão e minha irmã, proclame nesta manhã, dizendo, Senhor Jesus, se queres, pode me curar. Qual que é a cura, meu irmão e minha irmã, que Deus precisa realizar nesta manhã em nossas vidas? Qual é a cura que Jesus precisa realizar em nossas famílias? Qual é a transformação que Deus precisa realizar para que eu e você possamos ser homens e mulheres novos? Diga para o Senhor Jesus, o teu querer, a tua vontade é perfeita para mim, é melhor do que qualquer outra coisa, Senhor Jesus. Realiza a tua vontade, se prostre diante de Deus, se entregue diante dele e fala, Senhor Jesus, me cura, Senhor Jesus, me salva, Senhor Jesus, eu quero ser teu, eu quero ser tua. Meus irmãos e minhas irmãs, se abra, porque Deus quer realizar um novo em nossas vidas. Se é para nós nos abrir, meus irmãos, se é para que Deus age e faça um novo em nossas vidas, é preciso se abrir para esta ação de Deus e se abra sem medo, se abra sem medo, diga para o Senhor Jesus, abro mão do meu querer, mesmo sem compreender, tua vontade é perfeita para mim, abro mão do meu querer, mesmo sem me doer, mesmo se em mim doer. Tua vontade é perfeita para mim. Cante esse refrão, seja feita tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita tua vontade, venha o teu reino, venha o teu reino. E cito novamente, meus irmãos, para finalizar esta partilha, a frase do Papa Francisco: o mundo necessita de homens e mulheres que não estejam fechados, mas cheios do Espírito Santo de Deus,
que nós possamos estar abertos à ação de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, venha transformar a minha e a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.